Essa aqui, gente, é a doutora Camila Martim, minha ginecologista obstetra, também da Alexa. Ginecologista obstetra também. E a gente... E foi uma conversa desde de antes que a Alexa falava do desejo de engravidar. E aí, acho que chegou o momento certo, eu falei... Doutora Camila, tá aqui, ela, você tem que ir lá. E aí ela foi lá e começou a história, né? Eu não tenho nem palavras, né, à altura para agradecer, né, essas duas que eu amo tanto, na verdade, né, que são tão queridas na minha vida, e me sinto em casa de estar aqui com elas, pessoas que eu conheço profundamente, e um prazer, uma honra estar aqui ao lado da Cláudia, que, nossa, né, nem consigo explicar, elevou o nível. Assim. Você vê que a gente ajustou até a postura. Tô dando um caldo e tá todo mundo ereto. Não, aqui, todo mundo minha família deve estar, nossa, tá do lado. É assim que fala de mim. Né, tá... E eu também, acho que eu queria usar o espaço aqui pra gente trazer informação mesmo, também te parabenizar por ter tirado forças, eu não sei de onde, pra fazer essa história que foi muito triste, pra fazer essa história virar informação e ajudar tantas outras mulheres. E eu acho que esse é também um dos intuitos aqui do Maternidade Delas, que é ajudar essas mães que estão em casa e que talvez não tenham acesso a bons médicos, a boas informações. Verdade. Então, eu não sei se a gente pode falar quando que veio o diagnóstico da pré-eclâmpsia, o que vocês desconfiaram, porque eu não fiz esse exame, né? Não. E porque tem gente que nem sabe o que é pré-eclâmpsia. Vamos falar o que é primeiro. Vamos falar sobre isso Eu primeiro. queria até falar uma coisa interessante, porque nesse caminho que eu vivenciei ao lado da Alexa, né, a gente tem vivido juntas esse processo todo, e ela falou muitas vezes pra mim, mesmo nos momentos de maior dor, a gente vai ter que falar sobre isso. Porque exatamente, ela sempre teve no coração dela que ela precisava chegar onde as pessoas, de repente, não tivessem informação. Então, assim, eu falo pra ela, só até arrepia, porque, assim, emociona, né? Porque é uma pessoa que consegue, no momento de dor, de fato, tá aqui pra pensar nos outros, gente, não é pra, né? Muito importante você falar isso, que vem genuinamente do coração dela. Sim. A vontade de como artista grande que é, amplificar essa história como informação. E é por isso que a gente te pergunta, da onde vem essa pré-eclâmpsia? Isso é de família? Isso é genético? Explica pra gente. Então, a pré-eclâmpsia tem diversos fatores de risco, né? Então, a gente sabe que algumas mulheres têm algumas doenças, por exemplo, já hipertensão crônica, tem uma doença renal, uma trombofilia, uma doença autoimune. Essas pacientes, de fato, já são pacientes objetivamente de risco para a pré-eclâmpsia, né? Que é uma hipertensão gestacional associado a inchaço ou proteína na urina e também com lesão de alguns órgãos já associados a esse quadro. Quais são? Rins, fígado, sistema nervoso central. Então a gente pode ter essas outros comemorativos junto. E isso só aparece na gestação. Você pode viver a sua vida antes, sei lá, ela nem fazia ideia que ela ia... Você não tinha pressão alta? Não. Foi quando a doutora Camila falou, eu cheguei sendo uma gestante de baixo risco. Baixo risco. Essas pessoas que têm hipertensão durante a gravidez são candidatas a pré-eclâmpsia? São candidatas, na verdade assim, então quando a paciente chega no começo do pré-natal com uma pressão alta, a gente pensa que essa paciente provavelmente era uma hipertensão crônica não diagnosticada, porque a gente só vai medir a pressão às vezes no contexto de consulta ou no pré-natal. Ninguém mede então a pressão, a gente desconfia que essa paciente já tinha pressão alta antes, porque a pré-eclâmpsia que a gente comentou agora, ela se desenvolve a partir da 20ª semana de gestação. Não é no começo. Não é no começo. E a gente não tem como saber, quando a paciente chega pra gente, se ela é uma paciente de baixo risco, se ela vai ser uma paciente com risco de desenvolver essa pré-eclâmpsia. Então, hoje a gente tem, além, né, de uma história muito bem feita, detalhada, que a gente tenta realmente entender se essa paciente já seria uma paciente de risco logo de cara, a gente tem um exame que hoje a gente consegue fazer no primeiro morfológico. A gente tem um exame de sangue, que é o PLGF, a gente associa ao ultrassom do morfológico do primeiro trimestre. E esse exame, então, dá pra gente se essa paciente é uma paciente de risco alto ou baixo para pré-eclâmpsia. Então, aquela paciente que, a princípio, parecia inocente, que parecia uma paciente de baixo risco, ela consegue ser estratificada. E aí, eu acho que é uma grande informação para as pessoas. Nossa, é uma grande. É uma grande informação. Esse é o seu caso. Foi isso que aconteceu. Foi detectado aí. Isso. Aí eu lembro exatamente da conversa. Ela fez o morfológico, a gente associou, né, com o exame do PLGF. Então, por que você associou com esse exame? O que ela tinha? Tinha resistência também, né, nas uterinas. Mas aqui nas uterinas, né, ela fazia muita força. Esse você fez também. É. Morfológico. Exame de sangue.
É tipo assim, as uterinas... faz tanto exame, né? Que a gente não que a gente Não, não esse sabe. exame é um exame de rastreamento que a gente faz atualmente no Com consultório todas as... para todas as gestantes. Todas Tá. as... Lógico que a gente não tá falando isso, infelizmente, não é acesso para todos ainda. Mas no consultório, as pacientes que a gente considera, essa paciente é de baixo risco, vamos entender onde a gente tá pisando. E a gente identificou que a Alexia era uma paciente de alto risco. E lógico Já que com 3 alto, meses. Alto É. risco, eu já sabia com 12, 13 semanas que eu era uma paciente de alto exato. risco. E aí, o que a gente lembra da nossa conversa, eu falei, Alexia, não é uma sentença que você vai ter pré-eclâmpsia. Não dá, Isso. né? Eu tive pacientes que eram classificadas como alto risco que não tiveram. Que a gente vai ficar mais de olho. Uhum. Mas você é uma paciente que a gente vai ter que ficar muito, muito atenta. E a gente estava até já conversando um pouco, porque pensando nesse risco em relação a toda a rotina dela e tudo mais, a gente já estava se organizando, porque a maior parte das vezes, essa pré-eclâmpsia, ela vai se desenvolver a partir da 34ª semana de gestação. Então é uma coisa mais pro final. Muito mais pro final. final. Então, O bebê assim, já tá maior, mais gordinho, né? Isso. Uhum. que assim, 85% das vezes, 90% das vezes. Então, imagina, ela começa a aparecer com 20 semanas e a maior parte desenvolve com 34 pra frente. E no caso da Alexia foi com 23 semanas, né? Então é o momento que eu falo, ela vai contar, né, lógico, tudo que ela passou, o histórico dela, mas é o momento que a gente mal tá pensando em pré-eclâmpsia ainda, né? Uhum. Assim, porque as coisas estavam indo bem, então assim, tem que estar o olhar muito atento. Mas por que o exame é importante, né, que a gente estava falando? Por que é importante estratificá-la de risco? Porque eu estava de olho nela. Então, o meu nível de suspeição em relação a pequenas alterações, ele é muito mais alto. Se eu fosse uma paciente que fosse de baixo risco, lógico que eu vou estar atenta no pré-natal também, mas eu vou pensar menos rapidamente, Claro. talvez, numa pré-eclâmpsia. Uhum. Agora, com pequenos sinais, eu falo assim, olha, ela é uma paciente de alto risco, tá acontecendo isso? Então, assim, daí a gente, vou contando a história, a gente associou com outras coisas que E acabaram... o que você sentia? Você tava Seus bem sintomas. clinicamente, assim? Antes de eu internar, a única coisa que eu sentia era um inchaço nas mãos. Uhum. Era a única coisa. E a doutora Camila falava assim, interna. Eu falava, gente... Eu falava, doutora, eu tô bem. Ela, Alexia, interna, porque isso do nada você pode estar muito bem, amanhã você pode estar muito mal. Eu falei, opa. Você não tinha noção de onde você tava, do que tava Não, acontecendo? quando eu fiz o exame de segundo trimestre, é isso, né? Uhum. Foi ali que eu falei, já voltei pra minha casa chorando. Ali eu já sabia que eu ia ter uma bebê prematura. Ali, quando você pegou o resultado? Quando eu saí dali... Mas a doutora Camila te falou isso. Tava a doutora Camila, tinha a doutora Yasmin, um squadzão grupo. lá. E aí, nesse meu morfológico, mostrou que eu tava com... A minha resistência tinha aumentado e que a Sossozinha tava ali, mas tinha que estar de olho. Redobrou. Resistência é o quê? Resistência A resistência uterina, Das por exemplo, uterinas. até... O fluxo de sangue. Problemas de placentação, então eu comecei a apresentar esses problemas, e aí todo mundo já ficou ligado. Só que a gente fez o Doppler do coração da Sofia, show, tava bem, tava tudo certo, comigo tudo bem. Só que a doutora Camila começou, agora eu quero o biomarcador de novo. E ela já começou, ela, não tô bem com isso aí. De quanto em quanto tempo você fez esse... Eu fiz 2 vezes, não foi esse exame? Na verdade, assim, daí... 3, então, exatamente isso que eu falei. Assim, então, eu acho que o nível de suspeição aumenta, porque era uma pressão, assim, muito pouco tocada, né, assim, começou a ficar muito pouco tocada, um pouco de inchaço nas mãos. Eu falei assim, vamos investigar, vamos prosseguir a investigação. E um dos exames que a gente tem em mãos hoje, que faz parte do rol também, e as pacientes têm direito a fazer, é um exame chamado biomarcador de pré-eclâmpsia, que aí a gente faz já no segundo trimestre, em outro momento, que fala pra mim, quando eu tô na dúvida, é um exame que me ajuda muito, porque ele fala, olha, essa paciente, provavelmente o que você tá na dúvida não deve ser pré-eclâmpsia, ou sim, essa paciente tá risco intermediário, ela deve estar fazendo alguma coisa, ou ela é uma paciente de alto risco. E quando a paciente é de alto risco, quando ele me classifica a paciente como de alto risco, o que esse exame diz para mim? Essa paciente tem uma chance alta de complicar nos próximos dias. Nos próximos dias. Né? Então, assim, ela não me dá paz que ela não vai complicar, entendeu? E não dá pra gente saber exatamente como isso vai acontecer, mas me dá esse alerta.